Eu aprendi uma coisa na vida, acho que isso desde novinho, que quando você promete uma coisa, você precisa cumprir. E foi exatamente isso que o Botafogo fez no dia de hoje. Na última sexta-feira, o presidente Durcésio Melo, em uma reunião com os atletas lá no estádio Newton Santos, ele havia prometido que o Botafogo iria pagar um mês de folha salarial em relação a direitos de imagens hoje. E foi exatamente isso que aconteceu. A Justiça liberou aproximadamente R$400 mil e o Botafogo conseguiu pagar as imagens atrasadas referentes ao mês de julho para os atletas. Mês de julho que vence em agosto, né? Então, mês de julho você paga no pagamento de agosto, o mês de agosto você paga em setembro e assim sucessivamente. Isso é uma boa notícia. Os atletas ainda não se pronunciaram se eles continuarão ou não com a greve de falas ali, né, que os jogadores começaram na última quinta-feira, né, eles prometeram que só iriam falar quando a situação deles fossem resolvidas e hoje, pelo menos um mês, foi pago pela diretoria do Alvinegro. Agora é esperar qual será o procedimento dos atletas, se eles continuarão ali em greve de silêncio ou se já normalmente amanhã eles falarão com a imprensa. Tradicionalmente, você tem ali antes do jogo o técnico Anderson Moreira dando uma entrevista para o canal a cabo Sport TV ou para o Premier, né? Porque eles sempre fazem ali uma prévia e os jogadores também falam ali no intervalo e também aos finais dos jogos. Além, se o Botafogo vencer, é claro, tem o vídeo de bastidores. Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos, porém o Botafogo conseguiu cumprir aquilo que havia prometido. Agora que quite o restante dos atrasos, que mais um mês de imagens atrasadas, para que nada mais fique em aberto com os atletas, que eles têm feito a parte deles, né, que é dar o Botafogo ali vitórias na Série B. E amanhã nós teremos outro jogo importantíssimo contra a equipe do Goiás. Se você não viu o Giro de Notícias, veja. Se você não viu o Almoço com TF, veja. Só assim você vai saber todas as informações do Botafogo em complemento com Noite Alvinegra. Faça a trilogia Canal do TF, porque aí você vai ficar por dentro de tudo. Tudo mesmo a respeito da estrela solitária de General Severiano. Se você está aqui pela primeira vez, eu me apresento. Sou o Thiago Franklin, responsável pelo canal do TF, onde você encontra apenas conteúdos a respeito da estrela solitária de General Severiano. Falei anteriormente, Giro de Notícias é o primeiro conteúdo aqui do canal que entra de madrugada, Almoço com o TF no horário do seu almoço e o Noite Alvinegra fechando o seu dia. Então fortaleça com seu like, fortaleça com a sua inscrição, porque o canal do TF ele é feito para todo torcedor que ama a estrela solitária de General Severiano. E roda a vinheta! E a página da Série B do Campeonato Brasileiro divulgou a seleção da rodada. Vamos a ela com vários jogadores do Botafogo nesta seleção da rodada. Vamos lá, a escalação. Gledson, goleiro do Avaí, que fez uma grande partida contra o Cruzeiro. Hereda, Carli, Henrique e Riquelme. Felipe Bastos, Pedro Castro, Marco Antônio, Jean Carlos, Rafael Navarro e David, jogador lá do Vitória. Cadê o Chay? Marco Antônio marcou o terceiro gol do Botafogo, mas atuou ali pouco mais de 5 minutos e está na seleção da rodada. É bizarro. Não, esse critério aí não existe. O Chay foi, na minha opinião, ali o segundo melhor jogador em campo, abaixo apenas do Navarro na partida, junto com os zagueiros e também com o lateral esquerdo Hugo, foram os principais jogadores do Botafogo, e você não viu nenhum desses atletas. E o Riquelme, na seleção da rodada, não fez uma partida tão boa assim contra a equipe do Náutico. São critérios e critérios. Além disso, Rafael Navarro foi eleito por votação popular o craque da rodada. Então o Botafogo dominou essa seleção, que teve ainda Anderson Moreira como técnico escolhido. Chay não estar na seleção foi um momento bizarro. E o Marco Antônio no seu lugar, né? Porque ali nós poderíamos ter Marco Antônio ou Chay. Marcou um gol sim, beleza, um gol importante, o terceiro gol, o gol que decretou a vitória do Botafogo, mas o Chay tinha que estar no time. E na lateral esquerda, o Hugo jogou muito mais que o Riquelme. Comentem aqui, eu tô ficando maluco, comentem aqui, porque, olha, não achei essa lista uma lista tão assim sensacional. Achei bem mal feita.
Hoje, pela Copa Rio, né, da OPG, o Botafogo perdeu de virada no Caio Martins para a equipe da Cabofriense. O Botafogo jogou com a sua equipe quase que titular. Ali Gabriel Conceição marcou um belo gol, tomou uma virada e agora o Botafogo precisará vencer o segundo jogo para conseguir a classificação. Jogou mal o Botafogo hoje, jogou muito mal. E olha, tem um jogador que está caindo muito de rendimento, que é o Enio. Enio, que é um atleta que eu sempre elogiei, mas ele não tem atuado tão bem com a camisa sub-20 do Botafogo. A sua queda de rendimento é muito grande nos últimos jogos. Então, algo precisa ser feito ali. O Enio precisa dar olhar para dentro, né? Olhar para si, para tentar evoluir, voltar a ser um jogador efetivo, pelo menos no sub-20, que ele está no seu último ano de sub-20, né? Então, assim, tem que evoluir para conseguir oportunidades na equipe principal do Botafogo no ano que vem. Lateral direita e lateral esquerda. O Botafogo tem várias opções para os dois setores. Talvez para a partida de amanhã, ali sejam as únicas dúvidas do técnico Anderson Moreira. Na lateral direita, volta Jonathan Lemos ou mantém o Daniel Borges? Rafael ainda é uma opção que visa 2022. Para quem pergunta por que o Rafael não joga, que o Anderson Moreira ele não quer furar a fila. E quando a gente vê um time bem fechadinho, você quando fura a fila, pega um jogador só porque ele é a maior contratação, é o jogador que trouxe ali um impacto do torcedor botafoguense. Se você faz isso, talvez você quebre ali seu elenco. E hoje você tem dois jogadores que estão atuando bem. No caso, o Daniel Borges e também o Jonathan Lemos. O Rafael, no meu ponto de vista, será realmente utilizado com mais frequência na temporada 2022. Claro, neste ano ele deve fazer algumas partidas, se Deus quiser o Botafogo conseguindo acesso, talvez ele jogue 2, 3 pelejas como titular, o Botafogo consiga ali fazer alguma rotação dentro do elenco, talvez até mesmo nessa luta aí na reta final, o Rafael bem fisicamente, talvez jogue mais. Lembrando que o Rafael fez agora uma pré-temporada, não está ainda com ritmo de jogo e a tendência é que ele vai evoluindo aos poucos. Um bom Rafael nós iremos ver somente na próxima temporada. Na lateral direita você sempre tem essa dúvida, quem joga, Jonathan ou Daniel Borges? Jonathan Lemos fez um péssimo primeiro jogo quando ele voltou com a camisa do Botafogo contra o Vitória da Bahia, depois se reencontrou e fez grandes jogos. Daniel Borges, que havia ali perdido a titularidade, recuperou esta posição no jogo contra o Brusque e foi muito bem. Estamos bem servidos nessa posição, na minha opinião. Os três são bons jogadores. Claro, Rafael, um degrau ou alguns degraus acima desses atletas, mas neste momento os dois que estão atuando estão em um nível bem interessante. E na lateral esquerda, surpreendentemente, Hugo foi titular contra o Brusque e foi um dos melhores em campo. Carlinhos, que era por hora titular, não vem atuando como o principal jogador na lateral esquerda por opção do técnico Anderson Moreira, que na entrevista coletiva do último jogo falou que o Hugo era seu titular antes dele ter tido uma contusão na clavícula. E o Jonathan era só mais um Silva, tá machucado e não foi para esse jogo de amanhã contra a equipe do Goiás. Com o esquema que o Botafogo tem atuado, tem privilegiado muitos jogadores daquele setor, porque quando você faz uma saída de 3, você acaba espetando numa ponta o lateral esquerdo, o Hugo, no caso, no último jogo, que talvez seja titular amanhã de novo, e na lateral direito o Varley. E o lateral direito acaba fazendo o papel de um terceiro zagueiro para você ter uma amplitude maior. O Diego Gonçalves flutua mais por dentro, ou o Marco Antônio, quem joga pelo aquele setor, e você consegue ter um time bem aberto, onde os laterais são de suma importância. Principalmente o lateral pela esquerda, ele acaba tendo mais fluidez ali, acaba chegando muito mais pelo aquele setor. Mas, na minha opinião, quem o técnico Anderson Moreira colocar amanhã para jogar contra o Goiás, eu tenho certeza que o Botafogo estará bem servido. O Glorioso fez seu último treinamento hoje no CT do Dragão, na casa do Atlético Goianiense, e agora é aquele descanso maroto moleque serelepe para pensar amanhã na partida contra o Goiás, que tem atitudes de equipe que, olha... Vejam o Almoço com o TF e vocês vão entender do que eu estou falando. Um abraço, fiquem com Deus, deixa o like, inscrevam-se, compartilhem e mandem esse vídeo aí em seus grupos do WhatsApp. Valeu, beijo e vamos fogão pra cima deles. Valeu, fui!